Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. O professor e sociólogo da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, Marcelo Seráfico, está conectado conosco, está de volta aqui à nossa coluna de segunda-feira, o Pensa Rotina. Professor Marcelo Seráfico, bem-vindo conosco, tudo bem? Bom dia. Vamos tentar aqui novamente o contato com o professor. Professor Marcelo Seráfico, tudo bem? Bom dia. Bom dia, eu estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Agora a gente está lhe ouvindo perfeitamente, professor. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, Rafael. Bom dia a você, Paula, Ediene e a todos os ouvintes. Bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso jornal, professor. A gente entra aqui hoje com a nossa coluna para falar de um assunto muito importante, e é um assunto, o Diene e Paula, que está muito em evidência, e a gente inclusive já prometeu comentar também, então a gente pode ter essa oportunidade de ouvir a análise do professor Marcelo Seráfico, também falar um pouco sobre esse assunto, que é a questão das Big Techs, o poder não só econômico, mas político das Big Techs, e é dessa maneira que o professor Marcelo Seráfico quer analisar este assunto. Não é isso, professor? Isso, Rafael. Veja, eu gostaria de ter feito esse comentário na semana passada e até me perguntei se seria pertinente ou não retomar o assunto na medida em que, digamos, o grande fator, né, motivador, tanto do meu comentário como de várias outras pessoas, vários outros analistas, né, sob diferentes óticas, tinha a ver com aquela manifestação irresponsável do senhor Elon Musk, né, acerca do judiciário brasileiro, né, e que acabou mobilizando uma base de extrema-direita política dentro do Brasil, mas que pode ser identificada como uma espécie de setorial do que é uma transnacional da extrema-direita. Eu percebi que parte dos debates, com razão, se situou no campo da discussão sobre se e por que um proprietário de uma Big Tech, mas não apenas de uma Big Tech, né, de uma empresa de transporte, de fabricação de automóveis, de uma empresa de fabricação de foguetes. O Elon Musk é se calculado em real, um trilionário, se calculado em dólar, um bilionário, e, portanto, uma pessoa que atua no setor que envolve muita tecnologia, e suas empresas estão nas bolsas de valores, né? Portanto, elas experimentam os vais e vens da valorização do capital. Logo, os seus movimentos políticos, em geral, têm a ver com interesses econômicos, o que nem sempre é revelado. Quer dizer, essa relação entre economia e política, que é algo que a gente sempre discute aqui na coluna, que às vezes é embaralhada. Então, às vezes, a gente não consegue enxergar na decisão de um político os interesses econômicos que estão por trás, e não consegue enxergar na decisão de um empresário as articulações políticas que estão por trás dele. Sem essa articulação, é muito difícil compreender como se produz parte da realidade social, como se produz tanto riqueza quanto concentração de riqueza, como se produz tanto desigualdade quanto estratégias de combate à desigualdade. É nessa relação entre economia e política que a gente encontra parte da chave para entender o processo de formação, de constituição das relações sociais. Agora, por que o Elon Musk é parte do problema, né? Ele não é o problema. Eu acredito que ele é uma parte importante na medida em que se tornou proprietário, há cerca de 1 ano e meio, do antigo Twitter, né? E a entrada dele nesse cenário o colocou como um dos agentes imediatos das Big Techs, que são essas grandes empresas de tecnologia que incluem Google, Meta, e tem a Facebook, o Instagram, e várias outras dessas plataformas digitais, cujo motor de funcionamento é, por um lado, uma exploração em escala mundial de metais,
O silício talvez seja um dos principais, mas há outros importantes porque são eles que constituem esses aparelhinhos que nós usamos, tablets, notebooks, né, aparelhos celulares, etc., sem os quais seria impossível processar através de chips, que também são produzidos à base de metais e de terras raras, né, os algoritmos, que são produto de um trabalho altamente sofisticado de cientistas, matemáticos, físicos, às vezes com participação de sociólogos, psicólogos, antropólogos, enfim, uma série de profissionais que investem sua ciência na criação dessas condições de produção de uma realidade que é quase que virtual, né? Quer dizer, nós estamos diante de um processo de virtualização da realidade. E esse processo já tem se demonstrado extremamente problemático. E aí, esse aqui é o centro, digamos assim, do que eu gostaria de trazer para nós aqui. Porque, veja bem, há autores como um russo, mas radicado nos Estados Unidos da América do Norte, de nome Evgeny Mozorov, que argumenta, do meu ponto de vista, de maneira muito apropriada, haver uma íntima relação entre as empresas do Vale do Silício, as Big Techs, né, que boa parte das quais está lá, concentrada lá, na Califórnia, e Wall Street. Quer dizer, há uma íntima relação entre poder financeiro e poder tecnológico, né? Ou poder das finanças, do jogo da especulação, né? Do jogo do crédito e do débito mundial, que circula em escala internacional, sem dormir, 7 dias por semana, 24 horas por dia. E essa parte, digamos assim, que seria, digamos, se as finanças são uma espécie de software, as Big Techs são uma espécie de hardware desse mundo da virtualização. E essa relação íntima tem produzido hipóteses de trabalho que são interessantes para a gente pensar como é que essa realidade está sendo produzida, que levam alguns até a afirmarem estarmos diante de um mundo que é um tecnofeudalismo. Quem dominaria o mundo e, portanto, determinaria ou tenderia a determinar ou gostaria de determinar todas as normas, regras que pautam as nossas relações sociais seriam os grandes proprietários, diretos ou indiretos, quer dizer, ou acionistas ou CEOs, né, dessas corporações de mídia e das empresas que operam no mercado de capitais. Isso implica um problema político da maior gravidade, né? Significa que nós temos um grau de concentração de poder econômico e poder político que torna o resto da sociedade, ou seja, aqueles que não dispõem desse poder, objetos manipuláveis nas mãos dos senhores, né, que buscam valorizar cada vez mais a sua própria riqueza. Essa situação não é nova, né? Eu acredito que alguns lembrem, já estamos há quase 10 anos dos eventos relacionados à Cambridge Analytica, que tiveram a ver com o uso de dados privados dos assinantes do Facebook para promover a emissão de mensagens em massa e endereçadas para grupos-alvo específicos, né, de modo a induzi-los a determinado tipo de conduta. Esse processo avançou a tal ponto que hoje, também, Elie Parissé, um grande autor, que talvez tenha sido o primeiro a falar da criação dessas bolhas, né? As pessoas vivem em bolhas e quem domina e produz os algoritmos tem o poder de enviar mensagens específicas para as pessoas dessas bolhas. No processo político isso é muito grave, porque ao invés da circulação da informação, do debate público e aberto, o que se tem é a criação de verdadeiros credos, né, de verdadeiras seitas que se mobilizam ao ponto de levar a eventos como aqueles que aconteceram em 8 de janeiro de 2022 no Brasil, 2023, 2022, né, e que levaram também nos Estados Unidos da América a invasão do Capitólio, né, lá com um detalhe, esse movimento absolutamente racional do ponto de vista dos meios técnicos utilizados para promovê-lo,
mas irracional do ponto de vista do fundamento empírico, da realidade concreta, né, que levou as pessoas a fazerem o que fizeram, tem a ver com o que alguns chamam de liberdade de expressão, que nesse caso específico, nos Estados Unidos, tinha a ver com 2 canais, né, de comunicação que permitiam o anonimato das pessoas. Um era o 4chan, canal 4, e outro 8chan, canal 8, em que todo tipo de mensagem, todo e qualquer tipo de mensagem podia circular. E isso mobilizou neonazistas, mobilizou pessoas praticantes de pedofilia, mobilizou todo tipo de pessoas com condutas que são consideradas inaceitáveis numa sociedade democrática e justa. Então, veja só, para voltar e tentar dar um encerramento, né, a essa... eu talvez esteja falando muito porque isso tem sido tema de uma disciplina que eu ministro de vez em quando na universidade, que tem a ver com virtualização das relações sociais. E tem sido tema de muito debate entre as pessoas também, inclusive nas redes sociais, professor. Então, veja só, Rafael, nós estamos diante de uma situação em que as expressões liberdade econômica e liberdade de expressão são, de fato, formas de encobrir a alta concentração de poder econômico e, portanto, a liberdade de pouquíssimas pessoas como aquelas como Elon Musk, como Paulo Lemann, para citar um brasileiro que está entre os bilionários, né? Mark Zuckerberg. Há uma lista, a Forbes publica todo ano, talvez, a gente possa encarar aquela lista dos 500 mais ricos do mundo como uma lista das únicas pessoas que dispõem de liberdade econômica, de fato, no mundo. E a ideia de liberdade de expressão precisa ver com grano Salles, precisa ser vista com grano Salles. Por quê? Porque essa liberdade está sendo constrangida, que é isso que o senhor Elon Musk tem feito, né? Mas outros também, as plataformas resistem enormemente em conter ímpetos antidemocráticos e que não partem de princípios de justiça, mas estimulam toda a prática de liberdade, mesmo daqueles sujeitos que querem caçar a liberdade alheia. E isso utilizando-se de algoritmos e de estratégias de controle, inclusive, dos dados pessoais que cada um de nós acaba colocando dentro dessas redes para usufruir, não é, de algumas das suas qualidades positivas, como essa de promover uma ampla comunicação entre as pessoas, troca de informação entre as pessoas. Então vivemos um momento muito delicado, não é um problema brasileiro, definitivamente, esse é um problema mundial, só que o debate acerca das formas de superar esse poder desses grandes, digamos assim, impérios econômicos vinculados a teses absolutamente desonestas do ponto de vista político e intelectual, é muito difícil. Quer dizer, essa confrontação é difícil, na medida em que ela envolve embustes, né, que são lançados pelo outro lado, como esse da liberdade de expressão a qualquer custo, ou essa da liberdade econômica. Então nós vemos, inclusive, setores da própria imprensa aderirem a essas hipóteses, teses, do meu ponto de vista, absolutamente deslocadas e irresponsáveis, pelo fato de que buscam não aprofundar o debate, né? Buscam situar o debate em alguma coisa paroquial e imediata, despolando essa relação entre economia e política e não considerando, digamos assim, de forma substantiva, afinal, o que é liberdade? Né? Afinal, a liberdade numa sociedade profundamente desigual pode ser chamada de liberdade? Então, há questões que precisam ser tratadas com mais seriedade do que aquela com que alguns, talvez imaginem até, está tratando, né? Mas que se limitam à superfície dos fatos e, na verdade, em geral, uma profunda ideologização dos argumentos. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado pela coluna de hoje, obrigado pela reflexão com informação aqui pra gente. Claro que esta coluna logo mais estará disponível nos nossos canais digitais para você, ouvinte, ouvir novamente, compartilhar nos seus grupos e indicar também para outras pessoas. Professor, obrigado pela coluna, pelas explicações, pela análise, um grande abraço. Obrigado, Rafael, Diene, Paula e a todos os ouvintes. Uma ótima semana para todo mundo. Obrigada, professor.